Primeiro tiramos-lhe o rim, depois avançamos com o divórcio, disse a minha sogra de pé, a 1 metro da minha cama de hospital. Não abri os olhos. Eram 2h17 da manhã, e eu fingia que os sedativos ainda me mantinham num sono profundo. Enquanto isso, o meu marido discutia calmamente com a própria mãe a melhor forma de usarem o meu corpo, roubarem as minhas cotas na empresa e escorraçarem-me das suas vidas. E se ela começar a desconfiar de alguma coisa? Perguntou o Gonçalo. A Filomena soltou um riso abafado. Não vai desconfiar. Uma provinciana daquelas é capaz de tudo para que as pessoas não lhe chamem egoísta. Depois da operação, faço-a assinar os papéis e tu vais ter com a Leonor. Nesse exato momento, senti o sangue fugir-me do rosto. O coração batia com tanta força que tive medo que o monitor cardíaco me denunciasse com um sinal estridente. Apesar de tudo, fiquei imóvel. O Gonçalo inclinou-se e beijou-me a testa. Só mais um pouco, querida, sussurrou ele. Depois tudo isto acaba. Ele tinha razão, só não sabia para quem. Antes de ouvires o que eu fiz na manhã seguinte, subscreve o canal e escreve nos comentários de que cidade nos ouves e que horas são aí. Durante alguns segundos, ouvi apenas o zumbido da ventilação e o som distante de um carrinho de enfermagem. Alguém passou no corredor. As solas de borracha chiaram no linóleo. Depois, a voz da Filomena soou novamente. Tens os documentos prontos. Quase todos, respondeu ele. Quase não chega. Depois do transplante ela vai estar fraca, mas não burra. Tens de lhe dar tudo para assinar antes. A procuração, a venda das cotas, a separação de bens. Que ela assine tudo junto com a papelada do hospital. O Gonçalo suspirou, como se estivessem a discutir a compra de um frigorífico novo e não a minha vida. A minha sogra continuou. Ontem ela parou na cláusula das cotas, porque tu passaste tempo demais a deixá-la fingir que tem alguma importância. Passou a vida inteira a mover dados alheios de uma coluna para a outra e de repente acha que é advogada. A Leonor diz que é preciso acelerar as coisas. A Leonor tem razão, retorquiu a Filomena. Estás a pagar-lhe o arrendamento daquele apartamento na Boa Vista desde fevereiro. Pagas com o dinheiro da empresa. Se a Beatriz abrir o histórico de transferências, vai fazer um escândalo antes da operação. Debaixo do cobertor, dobrei os dedos dos pés. Devagar, milímetro a milímetro. Tinha de confirmar se ainda mantinha o controle sobre mim mesma. Mantinha. A Filomena arrastou a cadeira. A perna do móvel raspou no chão com tanta aspereza que o som me arrepiou a espinha. A gala de solidariedade daqui a 3 semanas vai resolver o problema, afirmou ela. Vamos anunciar publicamente que ela te vai dar o rim. Vão lá estar médicos, patrocinadores, funcionários, doentes em diálise. Ela não vai recuar em frente a 180 pessoas. Importa-se demasiado com a opinião dos outros. E se, por acaso, recusar? Então toda a gente saberá que está a condenar o marido doente à morte. Vamos ver quanto tempo aguenta essa dignidadezinha de quem cresceu no mercado de Penafiel. Foi então que percebi por que é que há semanas insistiam para que eu comprasse um vestido novo para a noite de beneficência da fundação. Não se tratava de uma aparição pública do casal. Tratava-se de um palco, de uma armadilha. O Gonçalo sentou-se na beira da minha cama. O colchão afundou ligeiramente sob o seu peso. Senti o cheiro da loção pós-barba que lhe tinha oferecido no nosso último aniversário. Lembrei-me de como ele estivera de pé na cozinha do nosso apartamento em Sedofeita. Tinha me abraçado por trás e dito que eu era o único porto seguro da sua vida. Agora, planeava destruir esse porto seguro assim que levasse de lá tudo o que precisava. Não gosto disto, disse ele após um momento. Durante um instante ingênuo, pensei que se referia ao plano da mãe. Disto o quê? Desta espera. As diálises dão cabo de mim. A Leonor diz que, depois da operação, vou recuperar depressa. A Filomena estalou a língua. Vais recuperar, sim, e a Beatriz que se arranje sozinha. Mulheres daquele feitio estão habituadas a sofrer. Na província, elas parem, trabalham e no dia seguinte já estão a fazer o almoço. Tive vontade de me sentar, arrancar o catéter do braço e gritar tão alto que as enfermeiras correriam para o quarto e ouviriam cada palavra. Não o fiz. Se abrisse os olhos, eles negariam tudo. O Gonçalo diria que eu estava a delirar devido aos medicamentos. A Filomena desataria a chorar no corredor,
dizendo a toda a gente que eu tivera um esgotamento por causa do medo da operação. E eu ainda não tinha nada além da minha memória e de um corpo que tremia debaixo daquele cobertor fino de hospital. Tinha de esperar. Após alguns minutos, ambos saíram. O Gonçalo parou à porta. Amanhã estou cá às 8 da manhã, disse a mãe. Sê simpática. Ela ainda tem de acreditar que estamos do lado dela. A porta fechou-se suavemente. Abri os olhos. No monitor brilhava a luz das 2h18 da manhã. A linha verde avançava ritmicamente. No teto, a lâmpada fluorescente piscava com uma luz fria e fraca. Tinha a boca seca e um nó duro e doloroso no estômago. Não chorei. Às 2h17 perdi o meu marido. Às 2h18 recuperei o meu próprio corpo. 6 meses antes, eu ainda acreditava que o nosso casamento estava cansado, mas saudável. Vivíamos num prédio reabilitado perto da zona histórica do Porto. De manhã, pela janela entreaberta, entrava o cheiro a pão quente da pequena padaria da esquina, e à noite ouvia o elétrico a cortar as ruas úmidas da cidade. Gostava daquela casa. Fui eu que escolhi o soalho claro, o sofá azul marinho e a longa mesa de madeira onde o Gonçalo assinou os primeiros contratos da nossa empresa. Na altura, ele dizia, nossa. Mais tarde começou a dizer cada vez mais minha. Não dei pelo momento em que essa única palavra começou a afastar-me de tudo o que tínhamos construído juntos. O Gonçalo geria a Porto Med Transportes, uma empresa que transportava doentes em diálise, idosos e pessoas em recuperação pós-operatória. 9 anos antes, compramos os 2 primeiros carros. Não eram novos. Um tinha um risco a ocupar toda a lateral esquerda, o outro avariava quando as temperaturas baixavam. Fui eu que paguei, com as poupanças da venda de um apartamento que herdei da minha tia e com o dinheiro que juntei ao longo de anos de trabalho, exatamente 50 mil euros. Lembrava-me desse valor porque verifiquei cada transferência com as minhas próprias mãos. Eu detinha 52% das cotas. O Gonçalo, 48%. Ele tornou-se o diretor e o rosto da empresa. Eu fiquei nos bastidores, pois trabalhava em simultâneo como especialista de qualidade, documentação médica e proteção de dados. Gostava do meu trabalho. Exigia paciência, rigor e a habilidade ingrata de notar aquilo que os outros preferiam ignorar. A Filomena achava que eu apenas trocava números de sítio. A primeira vez que o disse foi no dia de anos do Gonçalo. Estavam 12 pessoas à mesa. A minha sogra serviu a vitela assada, serviu vinho e contou à família como o filho me tinha tirado de uma terrinha. A Beatriz sempre teve sorte, dizia ela. Encontrou um homem que lhe deu um apelido, uma casa e uma empresa, e agora pode ficar em casa a clicar no computador. O Gonçalo sorriu. Eu também não quis estragar a noite, explicando que tínhamos comprado a casa juntos e que a empresa arrancara com o meu dinheiro. Achava que as pessoas que me amavam conheciam a verdade. Ainda não tinha percebido que uma verdade calada durante demasiado tempo começa a servir quem mente mais alto. Em março, o Gonçalo começou a acordar com o rosto inchado, queixava-se de cansaço, de um sabor metálico na boca e de cãibras nas pernas. Eu dizia-lhe para ir ao médico. Ele adiava a consulta. Afirmava que tinha muito trabalho. Uma manhã, encontrei-o na casa de banho. Estava sentado na tampa fechada da sanita, de costas apoiadas na máquina de lavar. Estava pálido. Tinha gotas de suor na testa. Não consigo respirar, sussurrou. Chamei o INEM. O diagnóstico chegou de forma rápida e brutal. Doença renal crônica em fase avançada. Os resultados eram maus. O médico falou calmamente sobre os exames seguintes: o tratamento, as sessões de hemodiálise e a avaliação para transplante. O Gonçalo estava imóvel. Olhava para as próprias mãos como se pertencessem a um estranho. Eu ouvia, fazia perguntas, apontava as datas, anotava os nomes dos medicamentos e as recomendações. Quando o médico mencionou a possibilidade de um transplante de rim de dador vivo, perguntei se eu, enquanto esposa, poderia ser testada. O Gonçalo levantou a cabeça. Farias mesmo isso, se eu puder, e se os médicos acharem que é seguro? Ele agarrou-me na mão. Os seus dedos estavam gelados. Sabia que podia contar contigo. Na altura, soou a gratidão. Hoje sei que, para ele, foi o início de um cálculo. Nas semanas seguintes, o nosso ritmo de vida subjugou-se ao tratamento.
Eu levantava-me às 5h40 da manhã. Preparava um pequeno almoço rigoroso de acordo com a dieta recomendada. Verificava as escalas dos motoristas e levava o Gonçalo para a diálise. Na sala de espera, trabalhava no meu portátil. Regressávamos à meio da tarde. Ele adormecia no sofá, enquanto eu terminava relatórios e respondia aos clientes da empresa. Não me queixava. A doença é capaz de roubar a um ser humano a paciência e o sentido de valor próprio. Justificava as suas palavras duras com o cansaço. Quando atirava os talheres à mesa, eu dizia a mim mesma que ele tinha medo do futuro. Quando deixou de perguntar como tinha corrido o meu dia, concluí que ele não tinha forças para ouvir. O amor começa frequentemente a apodrecer no momento em que passamos a chamar circunstância atenuante a cada ferida. O primeiro almoço de família após o diagnóstico aconteceu na casa da Filomena, nos arredores da cidade. Em cima da mesa repousavam castiçais de prata, a porcelana da mãe dela e 2 tipos de carne, embora o Gonçalo não devesse comer nenhum. A minha sogra serviu espumante a todos, a mim deu-me água. A saúde do meu filho anunciou, e a Beatriz, que finalmente vai retribuir à família Silva tudo o que lhe demos. Algumas pessoas olharam para mim com embaraço. O Gonçalo baixou os olhos. Os exames ainda agora começaram, disse eu. Ainda não se sabe se poderei ser dadora. A Filomena pousou o copo. Claro que poderás. Tens 2 rins saudáveis e o meu filho precisa de um. As coisas não funcionam de forma assim tão simples. Não te armes em dona de algo que nem sequer sabes usar em condições. Fez-se silêncio na sala de jantar. A colher da tia Renata bateu no pires. O Gonçalo estava sentado a meu lado. Fiquei à espera que ele dissesse à mãe que tinha ultrapassado os limites. Não disse nada. O seu silêncio foi a primeira traição, ainda não romântica, mas moral. Depois do almoço, a Leonor Costa veio falar comigo. Era a diretora administrativa da nossa empresa. Tinha 38 anos, cabelos loiros e lisos e uma forma de falar que soava educada mesmo quando estava a dar uma ordem. Trouxe ao Gonçalo uma capa com documentos e uma caixa de vitaminas caras. O mais importante é que a compatibilidade parece promissora, disse-me ela. Olhei para ela. Qual compatibilidade? Por uma fração de segundo ela gelou. O grupo sanguíneo, o Gonçalo comentou. Ele não comentou, respondi. Só íamos discutir os resultados oficiais de parte dos exames no dia seguinte. Compreendo, retorquiu ela. A Leonor sorriu e tocou no braço do meu marido. O gesto durou talvez um segundo, demasiado curto para lhe chamar íntimo, o suficiente para eu me lembrar dele quando ela se foi embora. No hall de entrada ficou o cheiro do perfume dela, doce, intenso, com um toque de jasmim. Exatamente o mesmo perfume, percebi então, que eu tinha sentido no cachecol do Gonçalo uma semana antes. A Leonor andou com o teu carro? Perguntei-lhe. Sim, foi levar uns documentos à contabilista, respondeu rápido demais. Mas eu acreditei. Na altura eu ainda queria muito acreditar. A avaliação para dador não era uma simples análise ao sangue, como a Filomena imaginava. Havia sucessivas consultas, exames de imagem, entrevistas, perguntas sobre a minha saúde e as minhas motivações. Os médicos regressavam às mesmas questões de formas diferentes. Se eu compreendia os riscos, se alguém me estava a pressionar, se sabia que podia mudar de ideias a qualquer momento, de cada vez eu respondia com a verdade. Quero ajudar o meu marido. No início, a Filomena ficava à espera no corredor. Depois começou a entrar comigo no consultório cada vez com mais frequência, sem pedir autorização. Sentava-se na cadeira ao lado e respondia antes mesmo de eu conseguir abrir a boca. Por que é que a senhora quer ser dadora? Perguntou-me a psicóloga durante uma das consultas. Porque ela é a esposa, interrompeu a Filomena. Será que agora até as obrigações matrimoniais têm de ser justificadas a um psicólogo? A mulher olhou para ela com calma. Estou a falar com a dona Beatriz. Eu sou a mãe do receptor e ela é a potencial dadora. Peço que aguarde no corredor. A Filomena ficou rígida. Por momentos pensei que ia recusar. Contudo, levantou-se, ajeitou o punho do casaco creme e saiu sem dizer palavra. A porta fechou-se. Pela primeira vez desde o início dos exames, fiquei a sós com alguém que não me perguntava quando ia dar o rim, mas sim se eu realmente o queria fazer. Sente alguma pressão por parte da família? Perguntou a psicóloga. Olhei para a maçaneta da porta.
A minha sogra é muito intensa. Isso não é uma resposta. O meu marido está doente. Estamos todos com medo. O medo da sua família não pode substituir a sua decisão. Aquelas palavras ficaram comigo durante muito tempo. Na altura, ainda não as usei. Guardei-as algures bem fundo, junto a todas as outras frases que me poderiam ter salvo, se eu tivesse tido a coragem de as proferir mais cedo. O Dr. David Branco era o nefrologista responsável por parte do processo. Falava de forma objetiva, sem falsos consolos. Na secretária tinha uma chávena com café frio e uma pilha de documentos presos com clipes metálicos. Dona Beatriz, iniciar a avaliação não é um compromisso, disse ele. O consentimento tem de ser livre e voluntário. Pode fazer as perguntas que quiser sem a presença do seu marido. Pode também desistir em qualquer etapa do processo, mesmo pouco antes da operação. A sério? Sim. Os médicos explicarão depois as possíveis consequências para o receptor, mas a decisão continua a ser sua. E a família? A família não assina o consentimento por si. Uma frase simples, quase doeu ouvir. Depois da consulta, a Filomena estava à espera junto à máquina de café. Assim que me viu, perguntou de imediato pela data. Ainda não há data. Quanto tempo mais é possível arrastar isto? É um processo médico, não é a reserva de uma mesa num restaurante. Os lábios dela cerraram-se numa linha fina. Lembra-te de que o meu filho não tem tempo para os teus amus. Não são amus. Sempre tiveste essa necessidade muito típica de quem vem da província de fazer um drama das coisas mais simples. Numa família de bem, uma esposa não cria debates sobre se deve ou não salvar o marido. O Gonçalo estava a poucos passos de distância. Ouviu tudo. Mãe, deixa estar, disse ele finalmente. Não por me querer defender, mas porque uma enfermeira ia a passar. Em casa, a pressão assumiu outra forma. O Gonçalo tornou-se exageradamente meigo. Trazia flores, fazia chá, falava sobre uma casa na Serra do Gerês que íamos alugar quando tudo aquilo acabasse. Vamos ficar sentados no alpendre, dizia. Tu com um livro, eu com um café, sem telemóveis, sem a empresa. Vamos começar uma vida nova. Eu concordava com a cabeça. Não sabia que, na sua nova vida, não havia lugar para mim. Certa noite, colocou uma capa azul em cima da mesa. Formalidades, disse. Precisamos de tratar disto antes da operação. Lá dentro havia mais de uma dezena de documentos. Procuração para movimentar contas bancárias. Autorização de acesso à parte do processo clínico. Um projeto de alteração do pacto social da empresa. Um contrato de promessa de cessão de 26% das minhas cotas a favor do Gonçalo, pelo valor de 1.000 euros. Em separado, uma proposta de separação de bens. Os locais para assinar estavam marcados com post-its amarelos. Sentei-me e comecei a ler. O Gonçalo andava de um lado para o outro na cozinha. Primeiro fingiu paciência. Ao fim de 5 minutos, começou a bater com os dedos no balcão. Pode simplesmente assinar. A venda das cotas não tem nada a ver com a operação. Tem sim. Quando estivermos os dois a recuperar, alguém tem de poder tomar decisões. Tu vais estar a recuperar. Eu também. Por que é que te hei de ceder metade das minhas cotas por 1.000 euros? Porque a empresa precisa de um único dono, não de uma pessoa que de mês a mês vai olhar para uma folha de cálculo. Eu sou a sócia maioritária. Foi com o meu dinheiro que compramos os primeiros carros. Ele bateu com a mão na mesa. O copo de água saltou. Não te armes em especialista. Passas a vida a mudar os dados dos outros de uma coluna para a outra e ages como se fosses juíza do Supremo Tribunal. É exatamente por isso que eu leio os documentos, porque sei o estrago que uma casa mal preenchida pode fazer. A porta de entrada abriu-se sem ninguém tocar a campainha. A Filomena tinha a sua própria chave, que eu nunca lhe tinha dado. O Gonçalo tinha-o feito nas minhas costas. Entrou de gabardina, com o cabelo molhado da chuva e a expressão de uma mulher que vinha para pôr fim a uma discussão. Ainda não assinou? Perguntou ela. Vocês combinaram isto juntos? Olhei para o Gonçalo. Não dramatizes. A Filomena aproximou-se da mesa e empurrou os documentos na minha direção. A rapariguinha de Penafiel andou 11 anos a comer à mesa do meu filho e agora põe-se a contar percentagens enquanto ele luta pela vida. Estas cotas são minhas. Nada é teu. Tens uma casa graças a ele, um nome graças a ele, posição graças a ele.
A empresa começou com o meu dinheiro. Ela soltou um riso seco. O dinheiro não muda as origens. Pode tirar-se a mulher da província, mas não se tira a província da mulher. Serás sempre a rapariga que chegou ao porto com uma mala e um casaco velho herdado da prima mais velha. Eu lembrava-me desse casaco. Era verde, grande demais e muito quente. Usei-o no meu primeiro ano de faculdade. Na altura não tinha vergonha dele. A Filomena estava a tentar fazer com que eu tivesse vergonha agora. Não vou assinar sem consultar um advogado, declarei. O Gonçalo empurrou a cadeira com tanta força que ela bateu na parede. Um advogado? Queres meter um advogado no nosso casamento? Tu trouxeste um contrato de venda de cotas porque estás doente. A doença não altera o conteúdo das cláusulas jurídicas. Fez-se silêncio. A chuva batia no parapeito da janela. Da rua chegou o som da campainha do elétrico. A Filomena olhava para mim com algo mais do que raiva, com ódio. Passaste a vida inteira a arrastar números nas tabelas dos outros, disse ela, arrastando as palavras. Agora tens a oportunidade de fazer algo realmente útil pela primeira vez. Assina e deixa de fingir que és alguém importante. Fechei a capa. Hoje não. O Gonçalo dormiu no sofá da sala nessa noite. Na manhã seguinte, não me dirigiu a palavra. Saiu antes das 7, embora não tivesse diálise. Esqueceu-se do telemóvel em cima da mesa. Voltou para o ir buscar 2 minutos depois e viu-me a olhar para o ecrã. O que é que estás à procura? De nada. Ele arrancou o telemóvel do carregador. Começa a confiar em mim. Bateu com a porta. Dias depois, estava a trabalhar na sala com o tablet que partilhávamos. O aparelho estava sincronizado com o telemóvel dele. No topo do ecrã surgiu uma notificação. Leonor, depois da operação, tens de ter cuidado. Ela não pode descobrir as faturas antes de assinar a cedência das cotas. Toquei na mensagem, mas desapareceu. O Gonçalo apagou-a remotamente antes que a conversa inteira abrisse. Fiquei petrificada. O tablet estava no meu colo. No ecrã, voltei a ver apenas o documento que eu estava a rever. Uma simples listagem de erros em processos de doentes, uma linha, uma frase, um nome, foi o suficiente para quebrar a primeira camada da minha confiança. À noite, perguntei ao Gonçalo sobre as faturas da Leonor. Que faturas? Ela escreveu a dizer que eu não as posso descobrir. Durante um segundo, ele olhou para mim completamente hirto. Depois bufou. Andas outra vez a ler as minhas mensagens. Apareceu no tablet da sala. Foi uma conversa de trabalho. Por que é que eu não haveria de descobrir faturas? Por que não percebes nada da gestão diária da empresa? A Leonor estava apenas a simplificar o assunto. Mostra-mas. Não vou estar a justificar cada decisão contabilística a uma pessoa que há anos não põe os pés no escritório. Eu sou a sócia maioritária. Ditas em voz alta, aquelas palavras soaram como uma bofetada. Não levantei a voz. Não lhe queria dar a oportunidade de transformar as minhas perguntas numa discussão. Disse apenas: mostras-me as faturas depois da operação. Agora não te deves enervar. Ele virou costas e foi para o quarto. Eu fiquei à mesa. Pela primeira vez pensei que a sua preocupação com a minha paz de espírito pudesse ser apenas um método para me manter longe da verdade. 2 semanas depois, levei-o à diálise. Estava irritado desde manhã. Não quis comer. Não quis falar comigo. No carro, atendeu 3 chamadas da Leonor, saindo sempre para o corredor quando estávamos na clínica. Depois do tratamento, tinha péssimo aspecto. Ajudei-o a vestir o casaco, a Filomena esperava-nos à saída. O médico ligou-vos? Perguntou-me ela. Tenho mais uma consulta. Mais uma. Quantos exames é preciso fazer a uma mulher saudável? Os que forem precisos. O Gonçalo não tem tempo para a tua necessidade de chamar a atenção. Não sou eu que defino os protocolos, mas podias acelerá-los. Não posso. A Filomena parou à minha frente. As pessoas passavam por nós. Doentes, familiares, uma enfermeira a empurrar um carrinho com lençóis. A minha sogra inclinou-se de tal forma que lhe senti o hálito a pastilha de mentol. Se o meu filho morrer por tua causa, encarrego-me pessoalmente de que a cidade inteira saiba o teu nome. Toda a gente vai saber que tinhas 2 rins e não foste capaz de dar um ao homem que fez de ti alguém. Mãe, resmungou o Gonçalo, que ela ouça bem. Senti a minha visão a afunilar. Primeiro desapareceram os contornos do corredor. Depois o rosto da Filomena tornou-se um borrão claro. Desde manhã, só tinha bebido um café.
Não tinha comido nada. À noite dormira 3 horas. O copo de plástico caiu-me da mão. Bateu no chão e um som estridente cortou o corredor. Alguém me agarrou pelo braço. Quis dizer que estava tudo bem, mas a minha língua ficou pesada. Senti um frio nas costas e depois não houve mais nada. Acordei em observação. Às 2h17 da manhã, ouvi o plano deles. Às 7h45, o Gonçalo entrou no quarto com um saco de papel da padaria. Sorria. Tinha a barba feita de fresco e vestia a camisola azul escura que lhe tinha oferecido no Natal. "Como é que te sentes?" perguntou. Olhei para ele durante alguns segundos. Vi o homem que conhecia há 11 anos, mas vi também o estranho que contava as semanas até o momento em que me levaria o rim, as cotas e o direito de contar a minha própria versão da história. "Já me sinto muito melhor", respondi. Foi a primeira mentira consciente com a qual me protegi. A Filomena chegou pouco depois com um chá. Estava exageradamente carinhosa. Ajeitou-me o cobertor. Perguntou se eu precisava de alguma coisa. "Só de descansar", disse eu. "Claro, tens de cuidar de ti. O Gonçalo vai precisar de ti forte." Sorri. Ela não sabia que eu já estava a registrar cada palavra sua na minha memória, como se fosse uma linha de um relatório. Data, hora, conteúdo, consequência. Quando a enfermeira veio mudar o soro, pedi-lhe que transmitisse ao Dr. Branco que eu precisava de ter uma conversa em particular com ele. Frisei que tinha de ser sem o meu marido e sem a minha sogra. Ela não perguntou por quê, apenas acenou com a cabeça. Uma hora depois, estava sentada num pequeno gabinete ao fundo do corredor. Lá fora, o céu estava branco com um nevoeiro matinal. O Dr. Branco analisava os meus resultados. Eu olhava para um folheto para potenciais dadores. Na capa viam-se 2 mãos entrelaçadas. Durante algum tempo não soube como começar. "O que aconteceu?" perguntou ele. Respirei fundo. Retiro o meu consentimento para continuar a avaliação. Ele não ergueu as sobrancelhas. Não suspirou. Não perguntou se eu tinha a certeza de que amava o meu marido. "É uma decisão exclusivamente sua?" "Sim." "Alguém a ameaçou ou exerceu pressão sobre si?" Senti um ardor debaixo das pálpebras. Não queria chorar. "Não." "A verdade é que o meu marido tenciona pedir o divórcio após o transplante. A mãe dele quer juntar os documentos médicos a procurações e a um contrato de venda das minhas cotas. Esta noite, ouvi a conversa deles. Pensavam que eu estava a dormir. O médico pousou a caneta. "Sente-se segura em sua casa?" Essa pergunta foi mais difícil do que todas as anteriores. Fisicamente, ele não me bateu. Não pergunto apenas isso. Fiquei em silêncio. No corredor tocou um telefone. Alguém passou apressado à porta. O médico aguardava. "Não sei", respondi finalmente. "Muito bem. Primeiro vamos registrar a sua decisão. O processo de doação não terá continuidade. Vou também propor-lhe uma conversa com a psicóloga e com a assistente social. As informações sobre a sua motivação não dizem respeito à família. O que é que lhes vão dizer? Que a colheita do seu órgão não se irá realizar. Os detalhes cabem-lhe a si revelá-los ou não. A minha decisão vai deixá-lo sem tratamento? Não. O seu marido continua sob acompanhamento nefrológico, tem as diálises. A equipa médica vai conduzir a avaliação para futuros tratamentos e um eventual transplante. A senhora não é um tratamento médico. É uma pessoa que ponderou fazer uma doação voluntária. A senhora não é um tratamento médico." Aquelas 7 palavras abriram em mim um espaço que eu não sentia há meses. Tenho medo que digam a toda a gente que o condenei à morte. As pessoas frequentemente simplificam a medicina quando querem forçar a obediência de alguém. Isso não altera os factos. E se eu mudar de ideias outra vez, nessa altura voltamos a conversar. Mas, por favor, não tome uma decisão sob ameaça, vergonha ou dependência econômica. Assinei o documento que confirmava a interrupção da avaliação. Desta vez li cada linha. Depois assinei. Foi a primeira assinatura em muitos meses que me devolveu algo em vez de mo tirar. Regressamos à casa de tarde. O Gonçalo ia a conduzir. A Filomena ia no banco da frente. Eu olhava pela janela lateral para a Avenida da Boa Vista, molhada da chuva, as luzes vermelhas dos carros e as pessoas encolhidas sob os guarda-chuvas. "O médico falou de mais exames?" perguntou a minha sogra. "Precisam de tempo", respondi. "Outra vez?" "Sim. Não gosto nada desse médico porque ele não te ouve", afirmou ela. O Gonçalo olhou para mim pelo espelho retrovisor. "Beatriz,
Por favor. A mãe fica angustiada. Eu também me angustio. Fizemos o resto do caminho em silêncio. À noite, o Gonçalo fez-me ovos mexidos. Já não me lembrava da última vez que ele tinha preparado o jantar. Colocou o prato à minha frente, sentou-se do outro lado da mesa e agarrou-me nas mãos. Quando isto passar, vamos para o Gerês. Alugo uma casa na serra, disse. Tu ficas a ler. Eu descanso. Sem telemóveis, sem a minha mãe. Só nós os dois. O rosto dele estava sereno, a voz calorosa. Por um segundo, voltei a ver o homem com quem me tinha casado. Depois, lembrei-me da pergunta que ele fizera de madrugada. Quando é que lhe dou os documentos para assinar? Soa maravilhosamente, respondi. Ele sorriu de alívio. Naquele momento, percebi que a minha esperança era para ele apenas uma ferramenta. No dia seguinte, fui ao escritório. Disse que precisava de ir buscar um carregador e uns contratos antigos. O Gonçalo estava na diálise. A Leonor estava a dar uma formação aos motoristas. Ninguém me mandou parar à entrada. Eu continuava a ser a sócia maioritária, embora todos agissem como se eu fosse uma mera visita. No gabinete do Gonçalo estava a capa azul, a mesma que ele tinha levado para casa. Tirei fotografias a todos os documentos. Não levei os originais. Não lhe queria dar motivos para me acusar de destruição de documentos da empresa. Depois, acedi à minha conta de sócia, descarreguei o pacto social, o histórico de atas e os balancetes a que tinha direito de acesso. Copiei os ficheiros para uma penha encriptada. Não agi por impulso, agi como uma profissional. Nessa noite, mudei a palavra passe do meu e-mail pessoal. Ativei a autenticação em 2 passos. Enviei as fotografias dos documentos para uma conta nova que o Gonçalo desconhecia. A escritura da casa, o pacto social, os extratos bancários e as lembranças dos meus pais. Coloquei tudo num cofre no banco. A seguir, abri um documento em branco. Escrevi o título sem emoção. Cronologia de coação e eventos financeiros. Primeiro ponto. 4 de abril. Almoço em casa da Filomena. Declaração pública de doação sem o meu consentimento. Segundo, 19 de maio. Tentativa da sogra de participar na consulta de psicologia. Terceiro, 2 de junho. Documentos para a venda de cotas apresentados como formalidades médicas. Quarto, 11 de junho. Mensagem da Leonor no tablet partilhado. Quinto, 17 de outubro, 2h17 da manhã, conversa à beira da cama do hospital. Fiquei a escrever até às 3 da manhã. Não chorei. As lágrimas tinham ficado no gabinete do Dr. Branco. Agora eu precisava de datas e factos. O escritório da advogada Diana Carvalho ficava num moderno edifício na Avenida dos Aliados, no 4º andar. Na sala de espera, havia 2 cadeirões cinzentos e uma planta enorme com folhas que brilhavam como se tivessem sido polidas. A Diana tinha o cabelo escuro apanhado num puxo baixo e uma voz tão tranquila que, ao pé dela, qualquer mentira soaria mais alto. Ouviu-me durante 40 minutos. Não me interrompeu, não fez expressões de choque, apenas tomou notas. Quando terminei, fechou o caderno. Temos 3 processos distintos aqui, disse ela. A sua decisão médica, a proteção do seu patrimônio e possíveis fraudes na empresa. Não vamos misturar as coisas emocionalmente. Documentaremos cada uma em separado. Eu quero que eles parem. Isso é pouco preciso. Quero sair deste casamento em segurança. Quero proteger as minhas cotas. Quero saber o que andaram a fazer ao dinheiro da empresa. Isso já é um plano. Mostrei-lhe as fotografias dos documentos. A Diana analisou-as devagar. O contrato de promessa de cessão de cotas por 1.000 euros é extremamente prejudicial para si. O projeto de separação de bens, por si só, não é ilegal, mas a forma como tentaram fazer, lá assinar os documentos, pode ter relevância como prova. A senhora assinou alguma coisa? Não. Muito bem. Quero gravar uma conversa com eles. Se participar na conversa, por favor não provoque ameaças nem manipule o rumo do diálogo. Não pirateamos os dispositivos deles. Não instalamos câmaras em espaços alheios. Não tocamos no processo clínico do seu marido. Entendido. E mais uma coisa. Não precisamos de um espetáculo. Precisamos de provas que a outra parte não consiga refutar facilmente. Voltei para casa com uma lista de tarefas. Era curta: assegurar o acesso às contas, reunir a documentação das cotas, não assinar rigorosamente nada,
não revelar a extensão do que eu sabia e marcar uma auditoria contabilística. Nos dias seguintes, comportei-me como se nada se tivesse passado. Fazia as compras, ia buscar o Gonçalo à diálise, perguntava-lhe como se sentia. À noite, sentava-me com o portátil à mesa da cozinha. Ele achava que eu estava a adiantar trabalho. Eu abria o histórico bancário da empresa. A primeira transferência para uma empresa da Leonor encontrei-a. Já passava das 11 da noite. 900 euros, com a descrição consultoria para otimização de frota. A seguinte era de 1.000 euros, depois outra de 1.300. Todas elas aprovadas pelo Gonçalo. Filtrei as contas mês a mês. 37 transferências, num total de 35.000 euros. Parte delas estava descrita como formação de motoristas. Eu conhecia as escalas. Nunca houvera qualquer formação. Outra parte referia-se a serviços de proteção de dados. Esses protocolos tinha sido eu a fazer-los pessoalmente, sem remuneração extra. Liguei a Diana. Encontrei 37 pagamentos. Tem as faturas? Uma parte sim. O resto está no arquivo da contabilidade. Não leve os originais. Vamos garanti-los formalmente. Enviaremos um requerimento para acesso à documentação na sua qualidade de sócia maioritária. No dia seguinte, reunimos-nos com uma contabilista independente. Chamava-se Silvia Martins. Usava óculos de armação fina e tinha o hábito de sublinhar as irregularidades com um lápis vermelho. Ao fim de 2 horas, a mesa estava coberta de cópias de faturas. Esta empresa de consultoria tem apenas uma morada, disse ela. Uma morada na Avenida da Boa Vista. Não vejo indícios de funcionários, equipamento ou despesas operacionais que justifiquem este volume de serviços. Eu conhecia aquela morada. Era onde o Gonçalo tinha dito à mãe que pagava o apartamento a Leonor. Isso é suficiente? Perguntei. Para quê? Para provar que andaram a roubar. A Diana abanou a cabeça. Vamos usar termos precisos. Temos suspeitas fundadas de faturação falsa e gestão danosa. Provar o crime compete às autoridades de investigação. Nós reunimos o material. Foi uma lição importante. A raiva gosta de ditar sentenças antes de apresentar provas. A lei não. No arquivo encontramos uma ata a aprovar um pagamento excepcional de 5.800 euros. Na base do documento estava a minha assinatura. Não era a minha. A letra B era demasiado larga. O traço final do meu apelido subia, enquanto eu sempre o desenhava a descair. A data coincidia com um dia em que eu tinha ido dar uma formação a Braga. Tinha os bilhetes de comboio, a fatura do hotel e a folha de presenças. Senti as mãos gelarem. Alguém tinha falsificado a minha assinatura. A Diana guardou a cópia numa mica transparente. Não vamos especular sobre quem foi. Vamos pedir a apreensão do original e apresentar queixa-crime. Se for preciso, a perícia caligráfica fará o resto. Não soava espetacular. Soava eficaz. A Filomena apareceu lá em casa num domingo sem avisar. Trazia um bolo e uma nova versão dos papéis. Desta vez, ativei o gravador de voz do telemóvel antes de abrir a porta. Deixei o aparelho virado para baixo no móvel do hall de entrada. Sentámo-nos na sala. O Gonçalo estava tenso. A Filomena não tentou sequer fingir simpatia. Vais assinar hoje, ditou ela. O que exatamente? A procuração e as cotas. Depois da cirurgia podes voltar para as tuas folhas de cálculo. Agora vais fazer o que compete a uma esposa. E se eu recusar? Então toda a gente vai saber que condenaste um marido doente à morte. Ele tem as diálises e o acompanhamento médico. Não me des lições, provinciana. O meu filho não vai ficar anos à espera só porque te deu um ataque de dignidade de repente. O Gonçalo interveio logo a seguir. Não penses que, se fizeres uma coisa destas, mantens as cotas da empresa. Ninguém vai querer trabalhar com uma mulher que abandonou o marido na doença. Ou seja, tenho de vos dar o rim e as cotas para salvar a minha reputação? Tens de parar de complicar coisas simples. Que coisas simples? A Filomena inclinou-se na minha direção. Estás aqui por causa dele. Respiras o ar de pessoas às quais nunca irias pertencer. Agora vais pagar por essa ascensão social, com o próprio corpo, se for preciso. Durante uns instantes ninguém se mexeu. O relógio na parede fazia tic-tac, o gravador registrava tudo. Não assino, afirmei. A Filomena levantou-se. Veremos. 2 dias depois, o Gonçalo recebeu a informação oficial
de que a minha doação não se iria realizar. Chegou a casa antes das 5 da tarde. A porta bateu com estrondo contra a parede. Encontrou-me na cozinha. O que é que tu fizeste? Cancelei o processo de doação. Como foste capaz? É a minha decisão. Estás a condenar-me à morte? Não. Tens a diálise. Estás a ser seguido pelos médicos. Continuarás a ser tratado. Podia receber um rim teu. Podias receber uma dádiva. Não tinhas o direito de a planear como se fosse uma transferência bancária. O rosto dele ficou vermelho. Quem é que te fez a cabeça? Aquele médico? Um advogado? Foste tu, às 2h17 da manhã. Ele paralisou. Foi só um segundo. A seguir fez o que fazem as pessoas apanhadas em flagrante com a verdade. Atacou a minha memória. Estava sob o efeito de medicamentos, não percebeste nada. Percebi o nome da Leonor. Percebi o divórcio. Percebi os documentos. Isso foi uma brincadeira. Não. A minha mãe diz coisas sem pensar quando está aflita. Foste tu que perguntaste quando é que me metiam as cotas à frente. O silêncio caiu entre nós como chumbo. O Gonçalo esfregou a cara com a mão. Tu não sabes pelo que eu estou a passar, e tu não sabias que eu continuo a ser uma pessoa. Saiu 10 minutos depois. A Filomena ligou-me. Não atendi. Depois mandou mensagens. A seguir ligou de outro número. À noite, o grupo de WhatsApp da família explodiu. Como consegues olhar-lhe nos olhos? Tens 2 rins. O casamento é feito de sacrifícios. Deus não te vai perdoar. A Filomena tratou-te a vida toda como uma filha. Li cada mensagem. Fiz capturas de ecrã. Anotei a data e a hora. Depois silenciei o grupo. Não me justifiquei. Pessoas que encaram o meu corpo como um recurso familiar não precisam de justificações. Precisam de limites. No dia seguinte, voltei ao hospital para a consulta de psicologia que me tinha sido sugerida. Durante todo o trajeto, fui a pensar se não estaria a exagerar. O Gonçalo estava doente, a Filomena era uma mãe apavorada. Talvez cada uma daquelas frases pudesse ser explicada pelo medo, pelo cansaço e pelo desespero. Era isso que eu andava a fazer há anos, a arranjar justificações por eles. A psicóloga com quem eu tinha falado antes colocou uma folha de papel à minha frente. Desenhou 3 círculos. No primeiro escreveu pedido, no segundo pressão, no terceiro coação. Um pedido deixa espaço para uma recusa, explicou ela. A pressão tenta gerar um sentimento de culpa. A coação acrescenta uma ameaça, um castigo ou uma dependência. Pelo que me relata, a sua família não se ficou pelo pedido, mas ele está mesmo doente. A doença é um facto, a sua autonomia também. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa, provavelmente continuaria a querer ajudá-lo, e isso demonstra que a senhora não desistiu por indiferença. Descobriu que estava a tomar uma decisão sob fraude e chantagem. Senti um aperto na garganta. Disseram-me que eu tenho 2 rins. As pessoas olham para o número de órgãos. Não veem a cirurgia, os riscos, a recuperação ou o estado da relação em que a senhora teria de recuperar a sua saúde. Tenho medo de vir a arrepender-me. O arrependimento é possível em qualquer decisão difícil. Isso não significa que a decisão esteja errada. Por favor, aprenda a distinguir o seu próprio arrependimento do sentimento de culpa que os outros estão a tentar fabricar em si. Apontei esta última frase no telemóvel. Depois da consulta, sentei-me num banco de jardim em frente ao hospital. O vento de outubro varria as folhas secas do passeio. Pelas portas automáticas saíam doentes. Alguns acompanhados, outros sozinhos. Pensei no Gonçalo ligado à máquina. A compaixão invadiu-me de imediato. Não desapareceu. E foi nesse momento que compreendi algo que a Filomena nunca quis aceitar. A compaixão não é uma escritura de propriedade. Eu podia preocupar-me com a saúde do Gonçalo sem me entregar a ele. Podia reconhecer o seu medo sem permitir que este se tornasse um instrumento de violência. Podia recusar e, ainda assim, continuar a ser humana. Tirei o telemóvel do bolso e abri o grupo da família. Não para me defender. Escrevi apenas uma frase. As decisões relativas à doação cabem ao dador e à equipa médica. Não vou discutir a minha saúde num grupo de mensagens. Depois, saí do grupo. Pela primeira vez, o limite não era uma justificação. Era o fim da conversa. A Leonor apareceu no meu gabinete na manhã seguinte. Entrou sem bater.
Trazia um sobretudo bege, luvas de pele e aquele mesmo sorriso frio com que durante meses disfarçara o seu desprezo. "O Gonçalo está na diálise", alertei-a. "Vim falar contigo." Ela sentou-se à frente da minha secretária, embora eu não a tivesse convidado. "Sei que a situação é difícil", começou ela. "A doença muda as pessoas. Às vezes, é preciso saber sair com dignidade antes que alguém nos mostre a porta." Olhei para ela com calma. A dignidade não consiste em sair quando o ladrão acabar de carregar os móveis. O sorriso dela desapareceu. "Não sei do que estás a falar. 37 transferências. Um apartamento na Boa Vista, faturas de formações que nunca aconteceram. Serviços de proteção de dados que eu mesma executei." A Leonor ficou lívida, contudo recuperou rapidamente a postura. "Foi tudo autorizado pelo diretor." "Não tudo. Num dos documentos alguém usou o meu nome. Isso é uma acusação grave. É por isso que não a faço sem ter os documentos na mão." Ela levantou-se. "O Gonçalo dizia que tu só servias para preencher folhas de cálculo. E era exatamente por isso que deviam ter tido medo das minhas folhas de cálculo." Ela saiu sem se despedir. Nesse mesmo dia, chegou ao correio um convite elegante. Papel branco espesso, letras douradas, o logótipo da Fundação de Apoio a Doentes Renais. Um dom que salva uma família. Por baixo estava a minha fotografia, uma foto antiga do aniversário da empresa. E logo abaixo, a frase: "Beatriz Silva, esposa de um empresário local, doa um órgão para salvar o seu amado marido." Eu não tinha autorizado o uso da minha imagem. Não tinha autorizado a divulgação daquela informação. Não tencionava doar o rim. A Filomena, apesar de tudo, montara o palco. A Diana leu o convite 2 vezes. "Podemos exigir a retificação imediata e a remoção da sua imagem", propôs ela. "Faremos isso formalmente", respondi. "Mas eu vou à gala." "Para quê?" "Porque se eu não for, vão dizer que adoeci, que tive medo ou que hesitei momentaneamente. Quero ser eu própria a dizer qual é a verdade. Isso tem grandes riscos emocionais. Eu sei, não pode revelar detalhes clínicos do seu marido. Não tenciono fazê-lo. Não mostramos mensagens privadas, a menos que seja estritamente necessário. Não são. Não declaramos ninguém culpado de crimes. Falamos de suspeitas, de faturas e de queixas apresentadas às autoridades." "Entendido. Durante a semana seguinte preparamos o material. Uma breve declaração, o relatório das 37 transferências, cópia do pacto social provando os meus 52%, comprovativo do investimento na compra dos primeiros veículos, informação sobre a providência cautelar de arresto de livros contabilísticos, cópia da petição de divórcio, documento de convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária. Nada de diapositivos espalhafatosos, apenas os factos." O Gonçalo fingia que continuava a controlar a situação. 2 dias antes da gala, entrou no quarto quando eu estava a engomar um vestido azul marinho, o mesmo que usara há 9 anos na assinatura da compra dos carros. "Vais?" perguntou, aliviado. "Sim." Um lampejo de alívio passou-lhe pelo rosto. "Ainda bem. Vais subir ao palco, sorrir e consertar o que estragaste." "O que é exatamente que tenho de consertar?" "A opinião pública. A fundação já tem tudo preparado. Dizes que precisas de mais tempo, mas que mantens a vontade de ser dadora. E se eu não o fizer?" Ele aproximou-se. "Então fica sem família e sem empresa." Levantei o ferro de engomar. O vapor chiou entre nós. "Veremos", respondi. Na noite anterior à gala quase não dormi. Não por medo de falar em público. Tinha medo de que, ao vê-lo no palco, me lembrasse dos anos bons e começasse a procurar desculpas. Uma pessoa pode conhecer a verdade toda e, ainda assim, sentir saudades da mentira onde se sentia segura. De manhã olhei-me ao espelho. Não vi uma vítima. Também não vi a vingadora de um filme. Vi uma mulher cansada que, finalmente, tinha deixado de negociar os próprios limites. Isso era o suficiente. O salão de conferências do hotel, no centro do porto, estava iluminado por uma luz quente e dourada. No palco havia um ecrã gigante com a frase "Um dom que salva uma família." Nas mesas redondas estavam funcionários da Porto Med Transportes, parceiros de negócios, representantes da fundação, doentes em diálise e jornalistas locais. Cerca de 180 pessoas, exatamente como a Filomena tinha planeado.
O Gonçalo estava junto ao palco, num fato escuro. Parecia mais magro do que há meio ano, mas elegante. Quando me viu, sorriu aos convidados e estendeu a mão. Representou o papel do marido dedicado. Não lhe dei a mão. A Leonor estava na primeira fila. Ao pescoço levava um colar de ouro com uma pequena safira. Eu vira o recibo dessa joia no extrato do cartão de crédito do Gonçalo. 1.600 euros. A Filomena veio ter comigo. Estás apresentável, disse ela. Pelo menos hoje não nos vais envergonhar. Eu não teria tanta certeza, retorqui. Ela semi-cerrou os olhos. O programa começou pontualmente às 7 da tarde. Primeiro falou o representante da fundação. Falou dos doentes, da necessidade de informação e da doação responsável. Depois o Gonçalo subiu ao palco. Falou da doença, do medo, das diálises e de como a família é a forma mais importante de apoio. Não mencionou a Leonor uma única vez. Não disse uma única vez que tentara tirar-me as cotas. E no momento mais escuro, a minha mulher tomou uma decisão que me devolveu a esperança. Concluiu ele. Beatriz, por favor, junta-te a mim. Os aplausos foram calorosos, sinceros. As pessoas não sabiam a verdade. Subi ao palco. A Filomena pegou no microfone. Há mulheres que falam muito de amor, começou ela, e há as que são capazes de dar um pedaço de si próprias. A minha nora vem de uma família simples, mas hoje provou que é digna de carregar o nome da nossa família. Algumas pessoas deixaram de aplaudir. A minha sogra virou-se para mim e entregou-me o microfone. Antes de o largar, sussurrou-me. Tenta humilhar-nos e vais ficar sozinha. Peguei no microfone. Durante alguns segundos não disse nada. Alguém arrastou uma cadeira. Uma colher caiu num pires. O ar-condicionado zumbia de forma monótona. Na primeira fila, a Leonor apertou as mãos na alça da carteira. Olhei para o Gonçalo. Não lhe vou dar o meu rim, anunciei. A sala gelou. A Filomena deu um passo na minha direção. O que é que estás a fazer? Nem olhei para ela. Uma dádiva só pode ser um ato de amor se a pessoa tiver a liberdade de dizer, sem medo, tanto sim como não. O meu consentimento foi substituído por pressões, ameaças e uma tentativa de usurpação do meu patrimônio. Ela está a mentir, gritou a Filomena. Quer matar o meu filho. Ouviram-se murmúrios na plateia. O Gonçalo continua a ter acompanhamento médico, continuei. Tenho tratamento assegurado. Não sou a cura dele. Sou uma pessoa cujo corpo tentaram tratar como um ativo familiar. O Gonçalo aproximou-se do microfone. A Beatriz está esgotada. Ultimamente tem estado muito instável. Por favor, não levem as palavras dela. As minhas palavras não exigem que acreditem em mim. Interrompi-o. Bastam os documentos. A Diana levantou-se junto a uma mesa lateral. O técnico da Regi mudou a imagem do ecrã. Apareceu uma lista de transferências. 37 movimentos, 35 mil euros. Empresa de Leonor Costa. Nos diapositivos seguintes viam-se faturas de formações que nunca foram dadas, uma auditoria de frota inexistente, serviços de proteção de dados que eu própria tinha executado, e o endereço da empresa, que correspondia a um apartamento na Avenida da Boa Vista. A Leonor saltou da cadeira. Estes são dados confidenciais da empresa. Eu sou a sócia maioritária, respondi-lhe. 52% das cotas. Os 2 primeiros veículos foram comprados com o meu investimento de 50 mil euros. No ecrã, surgiu o comprovativo da transferência bancária de há 9 anos. Virei-me para a Filomena. Eu não vivi à custa da empresa do seu filho. Foi o seu filho que geriu a empresa criada com o meu dinheiro. A minha sogra abriu a boca, mas não lhe saiu um único som. A Diana aproximou-se do Gonçalo e entregou-lhe um envelope grande, cópia da ação de divórcio. Notificação da providência cautelar aos documentos da sociedade. Informação sobre a queixa-crime por suspeita de falsificação de assinatura. Convocatória para a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. O Gonçalo olhava para a papelada como se estivesse escrita numa língua alienígena. Isto é impossível, murmurou. Tudo é possível quando se lê antes de assinar, respondi. A Leonor encaminhou-se rapidamente para a saída. Não precisas de fugir. Atirei-lhe. Todas as faturas têm a mesma conta bancária de destino. Ela estacou. Várias pessoas viraram-se para ela. De repente, já não era a gestora elegante da primeira fila, mas sim a mulher cujo nome estava associado a todos os pagamentos suspeitos.
Disseste-me que ela não percebia nada disto, gritou ela para o Gonçalo. Aquela frase fez mais efeito do que 10 diapositivos. O Gonçalo ficou lívido. Um representante de um dos grupos hospitalares levantou-se. Até a conclusão de uma auditoria independente, suspendemos todas as negociações para a renovação de contratos com a Porto Med Transportes. Não houve polícia, não houve algemas, ninguém proferiu uma sentença, mas houve algo bem mais real: a perda de confiança. O Dr. Branco, que fora convidado como orador na parte educativa do evento, ergueu-se do seu lugar. Não revelou os meus exames, nem o estado clínico do Gonçalo. Gostaria de recordar um princípio geral, disse ele. Um dom forçado pelo medo, pela vergonha ou pela dependência econômica deixa de ser um dom. A Filomena recuou um passo. Pela primeira vez na vida, ninguém correu a trazer-lhe uma cadeira, a acalmá-la ou a concordar com a sua versão. O Gonçalo aproximou-se de mim. Condenaste-me à morte, sussurrou. Não, tu tens médicos a cuidar de ti. Eu apenas deixei de fazer parte do plano em que eu dar-te-ia um órgão para, a seguir, desaparecer, Gonçalo. Às 2h17 da manhã, deixaste tudo muito claro. Pousei o microfone. Não houve aplausos, e eu também não precisava deles. Na sala, abateu-se um silêncio pesado, no qual cada um deles, pela primeira vez, teve de ouvir as suas próprias palavras sem o escudo do meu silêncio. Desci do palco sozinha, mas não estava solitária. Nessa noite, não regressei ao nosso apartamento. A Diana tinha me reservado um quarto num hotel na rua de Santa Catarina, e na manhã seguinte fomos buscar as coisas essenciais. Não entrei sozinha. Fui acompanhada por uma funcionária do escritório de advogados que redigiu um inventário simples dos objetos que levei. O Gonçalo não estava. Na mesa, repousavam envelopes da gala rasgados e, ao lado, um copo caído. No quarto principal, vi 2 caixas de cartão preparadas de antemão. Num deles estava escrito Beatriz, roupa. No outro, para Penafiel. Já tinham planeado a minha expulsão mesmo antes da cirurgia. Sentei-me na beira da cama. Durante um momento, não fui capaz de mexer as mãos. Depois, abri o roupeiro e tirei apenas o que me pertencia de verdade. Documentos, alguma roupa, a fotografia dos meus pais e o casaco verde da minha prima, que tinha guardado todos estes anos. Não levei o faqueiro da Filomena, nem as prendas do Gonçalo. Não queria lembranças que me recordassem o preço da falsa generosidade deles. Na cozinha encontrei no frigorífico a folha com as datas das diálises. Instintivamente, fiz menção de a fotografar, tal como fizera durante meses. Travei o meu próprio braço. Já não era obrigação minha. Fechei a porta e entreguei a chave a Diana. O vão de escadas cheirava a pó e madeira úmida. Fui descendo devagar, andar após andar, sentindo, em simultâneo, o peso da perda e um alívio tão nítido que roçava o indecente. Não estava a fugir, estava a partir. 11 meses depois, encontrava-me sentada num corredor do Tribunal da Relação do Porto. Pelos grandes janelões, via-se a chuva miudinha a cair. A Diana revia os últimos documentos. O Gonçalo esperava do lado oposto. Estava visivelmente mais magro. Continuava em tratamento, continuava a fazer diálise. Isso não me dava qualquer alegria. A doença não era um castigo para ele. As consequências tinham vindo de outro lado. A auditoria confirmou que parte dos serviços faturados pelas empresas da Leonor não tinham sido executados. O inquérito relativo aos fluxos financeiros e à falsificação de assinatura ainda decorria. Os peritos continuavam a analisar os documentos. A Leonor prestara longas declarações em que incriminou o Gonçalo para tentar atenuar a sua própria responsabilidade. A relação deles ruiu 3 meses a seguir à gala. Não por falta de amor, mas pela falta do dinheiro que deixara de jorrar. Na Assembleia Geral Extraordinária, o Gonçalo foi destituído da gerência. Eu não assumi a liderança sozinha. Vendi a maioria das minhas cotas a um grande operador de saúde, com a condição de manterem os postos de trabalho e avançarem com uma reestruturação profunda. Não queria que os motoristas, as telefonistas e os doentes pagassem pelos erros do meu marido. Liquidei dívidas, assegurei a minha casa, guardei o resto do dinheiro, não comprei uma vivenda de luxo. Comprei a minha paz. O tribunal decretou o divórcio
por culpa exclusiva e unicamente do Gonçalo. A traição, os documentos financeiros, as gravações de coação e os testemunhos desenharam um quadro que já não podia ser escondido debaixo do manto da doença. Quando saí da sala de audiências, a Filomena esperava junto à janela. Trazia vestida a mesma gabardina creme com que, meses antes, me tinha tentado forçar a assinar as procurações. Destruíste a vida dele, acusou-me ela. Eu parei. Não, eu apenas deixei de permitir que vocês destruíssem a minha. Podias tê-lo salvo. Podia ter ajudado de livre e espontânea vontade. Corrigi, mas isso não vos dava qualquer direito sobre o meu corpo, sobre o meu dinheiro, nem sobre o meu silêncio. Foste sempre uma ingrata, cuspiu ela. E a senhora sempre confundiu gratidão com servidão. Virei costas, não olhei para trás. Umas semanas após o divórcio formal, fui até a minha casa de família, em Penafiel. A casa era pequena. O soalho de madeira do alpendre rangia. No jardim crescia a velha macieira que o meu pai nunca teve coragem de cortar, apesar de, há anos, já dar pouca fruta. De manhã, o nevoeiro pairava baixo sobre a relva. Ao longe, ouvia-se o apito do comboio. Segurava uma caneca de café quente nas mãos e, pela primeira vez em muitos meses, não verifiquei o telemóvel, as faturas, nem a agenda da diálise do Gonçalo. Respirei devagar, tranquilamente. Pousei a mão na minha ilharga, exatamente no sítio de onde iriam tirar-me o rim. Não recuei por medo. Queria apenas lembrar-me de que ainda estou inteira, e não só fisicamente. Não conto esta história para desencorajar quem quer que seja a fazer transplantes. Doar um órgão por vontade livre e pacífica pode ser um dos gestos mais profundamente humanos que existe. Pode salvar uma vida, pode unir pessoas num sentimento de gratidão impossível de quantificar em dinheiro. Mas o corpo não é uma prestação que se paga por um casamento, não é uma prova de obediência cega e não é um ativo do patrimônio familiar. Uma dádiva só existe onde um ser humano consegue, sem qualquer pingo de medo, dizer tanto o sim como o não. Se alguém usa uma doença, a vergonha, o dinheiro ou a opinião pública para nos retirar o direito de escolha, não está a pedir amor, está a exigir submissão. Durante anos, acreditei que uma boa esposa devia suportar mais do que os outros, que a paciência é prova de caráter, que o silêncio protege a família. Enganei-me, o silêncio estava a proteger aqueles que me magoavam. Hoje sei que podemos ter compaixão por um homem doente e, ao mesmo tempo, recusar o seu direito a praticar violência. Podemos desejar-lhe a melhor das saúdes e ir embora. Podemos ajudar, mas sem hipotecar a nossa própria dignidade no processo. A verdadeira segurança reside numa dignidade intocável, e o amor não se mede pela quantidade de dor que toleramos suportar. O sol finalmente rompeu através do nevoeiro. Nas folhas molhadas da macieira apareceram pequenos pontos de luz. Bebi um gole de café e sorri sem qualquer pressa. Esta manhã era minha. Se esta história mexeu contigo, deixa um gosto, partilha este vídeo e subscreve o nosso canal para teres mais histórias como esta. Escreve nos comentários se achas que a família tem o direito de exigir um sacrifício que uma pessoa já não quer oferecer de livre e espontânea vontade.